Olá pessoal, chegamos à nossa terceira e última videoaula dessa semana sobre análise descritiva. E hoje vai ser um vídeo mais tranquilo, mais rápido, um pouco mais conciso, que ele vai ser sobre o SPSS, um passo a passo, para que vocês possam se familiarizar com o layout, né, do software e também para caso vocês queiram recorrer depois para poder relembrar como que faz, para ficar disponível aí para vocês. Então, essa é a interface inicial do SPSS. Quando a gente abrir um banco de dados, né, que a gente tiver feito já, esse vai ser a tela inicial que vai aparecer para a gente. Então, vai ver aí as variáveis, os valores, e lá em cima vai ter essa barrinha das opções que a gente vai ter para utilizar, para fazer nossas análises. Para fazer a análise estatística, então a gente vai aqui em analisar e em seguida a gente vai em estatística descritiva. Quando a gente chegar aqui, a gente vai se deparar com dois caminhos que a gente vai poder percorrer, que é a frequência ou descritivos. Esses dois caminhos vão dar para a gente as análises descritivas que a gente quer, mas são caminhos diferentes. Então, vamos aí pelo primeiro caminho, que é pelas frequências. Depois que a gente clicar aqui, vai aparecer essa telinha para a gente. Esse quadrinho, a gente vai selecionar quais variáveis a gente quer fazer a análise. Então, a gente vai selecionar, por exemplo, aqui, idade, e vai clicar nessa setinha para jogar para cá, para a gente poder fazer, para poder analisar, para poder ser a variável que a gente quer fazer essa análise. A gente pode fazer uma de cada vez, a gente pode fazer mais de uma, a gente pode fazer todas. Se você quiser fazer todas, por exemplo, é só você clicar aqui no idade, apertar o Shift e descer, apertar a setinha para descer, selecionando todas elas, e depois apertar nessa setinha aqui, que vai todas de uma vez. E antes da gente mandar rodar a estatística, a gente vai clicar aqui nessa abinha aqui, que é de estatísticas. E aqui vai dar pra gente o que a gente quer, né? Que a gente quer os quartis, a gente quer a média, a mediana, a moda. Tem aqui também esse erro desvio, que é o desvio padrão. Se a gente quiser ver aí a variância, né? Os valores mínimos e máximos. Então, a gente seleciona o que a gente quer, né? O que você está querendo ver com essa amostra. Mas é importante a gente lembrar sempre aqui que, por exemplo, as variáveis nominais, a gente não calcula-se, né? Média, mediana, não tem como você calcular médias ou medianas de nomes, de termos, é apenas de números, né? Então, aí, por isso que geralmente a gente pode fazer primeiro as nominais, depois as quantitativas, mas aí vai ficar a ordem de quem está fazendo as análises, né? E depois que a gente tiver feito as estatísticas, a gente vai clicar nessa, selecionadas as estatísticas que a gente quer, né? A gente vai clicar nessa abinha aqui, que é de gráficos, para ver se a gente quer algum gráfico. Aí a gente seleciona, a gente quer gráfico de barras, de pizza ou histograma, né? Para a gente poder avaliar a normalidade dos nossos dados. Mas lembrando também que esses gráficos de pizza, por exemplo, ele é usado mais para estatística nominal. Então, quando a gente estiver trabalhando com as variáveis, a gente não vai selecionar ele, ou às vezes a gente nem quer os gráficos, a gente quer só a análise, né, as tabelas com os valores. Então, assim, são vários artifícios que a gente pode ou não usar, não é obrigatório, né? Então, depois que a gente fez o caminho número 1, agora nós vamos fazer pelo caminho número 2, que é pelo descritivos. Então, voltando lá, né? Análise descritiva, aqui selecionar esse descritivo. Quando a gente abrir esse descritivo, vai abrir uma telinha muito parecida com aquela outra da frequência, né? Mas aí a gente vai selecionar aqui,
da mesma maneira, selecionar o que a gente quer, apertar na setinha, ele vai vir para cá, né? Aqui são as variáveis que ele vai fazer a estatística. E aqui não tem como, por esse caminho, não tem como a gente gerar os gráficos. Então, a gente vai clicar aqui nesse opções e vai abrir esse outro que a gente vai selecionar as medidas de síntese numérica, né? A média, o erro, né? E vai dar pra gente. Então, se a gente for parar para pensar, então esse método indo para o descritivo, a gente vai usar mais para variáveis quantitativas, já que ele não vai dar os gráficos para a gente, ele vai calcular mais moda, soma, são essas medidas. Então, a gente vai usar esse caminho mais para essas variáveis quantitativas. Sempre que a gente for mandar rodar a estatística, depois a gente aperta lá o OK, tanto por um caminho, tanto por outro, vai automaticamente abrir uma nova tela no nosso computador. O SPSS vai abrir, que é esse arquivo que a gente chama de saída ou de output, que é onde vai aparecer os dados que a gente pediu, né? Então, ele vem cá, ele vai mostrar pra gente dentro desses números quantos que são válidos, quantos são omissos. Por exemplo, pode ter participante que não respondeu uma das perguntas. Então, lá na hora de preencher aquele quadrinho, a gente não vai ter nenhum número para colocar. Então, a gente vai colocar um tracinho. Então, vai ser um número inválido, um número omisso, né? Um número que está faltando. Então, se por acaso acontecer isso no nosso banco de dados, se tiver algum participante que não respondeu, algum dado que não foi coletado por alguma maneira, algum motivo, vai aparecer aqui pra gente, ó, tanto dessas variáveis que a gente pediu, sexo, tipo de escola, ano cursado, idade dicotomizado, nenhum deles teve nenhum dado omisso. Esse banco de dados que eu estou usando aqui, gente, é um banco de dados fictício. Eu criei ele para eu poder criar essa aula. Ele não é um banco de dados que existe de alguma pesquisa, não. É só um banco de dados que eu criei para a gente poder fazer essas análises. Então, aqui ele vai dar para a gente, ó, a frequência, a porcentagem válida, acumulada, que era tudo isso que a gente viu nas tabelas, né, na primeira aula. Então, ele vai dar tudo isso bonitinho, de acordo com o que a gente pedir para ele, né, que a gente selecionar lá nas medidas. Ele vai dar esse arquivo aqui pra gente, que a gente chama de saída, o output. Então, a gente vai andando aqui com esse output, e primeiro vai aparecer as tabelas, e lá embaixo vão aparecer os gráficos. Igual, aqui tá gráfico de pizza, e vai aparecer os gráficos lá embaixo. Porcentagem de homens e de mulheres, etc. Aqui, igual eu tinha colocado ano cursado, então cada cor representada aqui por um ano. Então, ela é uma variável que dá para a gente ver a participação, né? Esse tipo de gráfico dá para a gente ver a participação de cada setor dentro do todo. E é isso. Então, eu fiz aqui um passo a passo, rapidinho, para ajudar vocês aí, ele é mais simplificado. Então, a gente vai abrir o SPSS, clicar em analisar. A gente pode ir ou por frequência ou por descritivos. Aqui a gente seleciona as estatísticas que a gente quer para aquelas variáveis que são quantitativas e os gráficos para as variáveis categóricas. E no descritivo a gente vai usar mais para as variáveis, costuma-se, né, gente, usar mais para variáveis quantitativas. Esse foi o nosso terceiro e último vídeo dessa semana. Foi um vídeo mais rapidinho, um pouco mais conciso, só para vocês já irem se familiarizando com o layout da SPSS, dos caminhos que a gente pode percorrer para ir fazer essas análises, para vocês já terem uma noção, para a gente poder fazer isso juntos na aula prática, né, síncrona, né? Então é isso, esse foi o último vídeo. Obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui. Tchauzinho!